Paz e graça, meus amados irmãos. Nosso assunto, a nossa mensagem, a nossa conversa hoje, vamos estar conversando com os irmãos, e o assunto é sobre placa de igreja. Está caindo. É um assunto que nos despertou, né, para nós conversarmos sobre ele e as pessoas analisarem essa postura, né? Placa de igreja. Cuidado, está caindo. Nós vemos que muitas pessoas estão firmadas em placa de igreja, em nome de igreja, né? Hoje está faltando nome para colocar em algumas placas. Tem alguns nomes que são muito fortes, né? E são até copiados, sem autorização. Por exemplo, Assembleia, muitos portinholas que se abrem e usam nomes de Assembleia, de Batista. Aí faz um complemento na frente, né? Assembleia dos Unidos pela Fé, Assembleia dos Filhos de Deus, Assembleia. Então, fazendo um complemento e usa esse nome que é muito forte, Igreja Batista, Assembleia. E toca-lhe pau. Vamos ver o que dá. Abre uma igreja, um local, põe uma placa e vamos embora. Atenção, nós queremos chamar a atenção para o vendaval, onde a placa que você achava que estava seguro, esse vendaval está derrubando, vai derrubar essa placa. Que vento é este que está vindo? Que vendaval é este? São ventos de mentira, de discórdias, de ganância por dinheiro, de fama, de visibilidade, né, de separação, de prostituição, de pedofilia, homossexualidade. Líderes desfaz casamento para pegar a bonitinha da igreja, né? Nós diríamos safadeza. Bom, esses fortes ventos têm derrubado as igrejas que só tem placa e nenhuma estrutura bíblica. Esses ventos estão hoje entrando nessas portinholas onde tem uma placa e derrubando essas placas. O que nós vemos hoje são igrejas inchando, né? Não é pessoas se convertendo, não. Hoje existe parece que é uma ave migratória, né? Vem de longe, né? Então a igreja hoje está parecendo essas aves migratórias que vêm de longe, de placas que são derrubadas. Muitas chegam dessas placas com uma mentalidade formatada, com uma doutrina fora do contexto bíblico. Essas pessoas se tornam problemáticas, não querem desfazer do conceito passado, isso torna quase impossível de se corrigir. Pessoas vêm com uma mente já formatada por uma placa de igrejas e fica difícil às vezes para trabalhar. É a nossa batalha. Gostaríamos de falar que hoje nós temos que estar aprendendo, desaprendendo. É muito difícil. A nossa dificuldade hoje é estar aprendendo coisas novas de Deus versus desaprender aquela mentalidade forjada, aquela mentalidade, né, que foi trabalhada ao longo de anos, batendo na mesma tecla, né? Substituir aquilo que é formatado na nossa cabeça. Por isso é muito difícil.
E nós vamos apresentar aqui 3 pontos, né? 3 pontos que é importante para você desformatar aquilo que você aprendeu ao longo da vida do seu e que muitas vezes não te leva a muito longe. Qual é o primeiro item? Ler a Bíblia com frequência. Analisando o que está escrito, texto com contexto, né? Há uma expressão, né, que todos falam, que a gente já ouviu várias vezes, texto fora do contexto serve de cabresto, de prender, né? Então a primeira coisa é ler a Bíblia, a palavra de Deus, analisando o que está escrito no texto, vendo o contexto, por que Deus falou aquilo. Muito bem. A segunda coisa é estar aberto para aceitar aquilo que é o contrário do que aprendemos. Nós temos muita dificuldade. A nossa cabeça muitas vezes está formatada para o ensino, que nem sempre é bíblico, que tem muito a ver com aquilo que está na cabeça de pessoas e que nos formata, que nos coloca preso ali. E aí nós temos que estar abertos, né, para aceitar aquilo que é contrário àquilo que aprendemos, analisar, examinar, deixar fluir, né? Terceira coisa, o que aprendeu não está em conflito com a Bíblia. Cuidado, o que você aprende não pode estar em conflito com a Bíblia. Cuidado com falsos intérpretes. Cuidado com Deus só revelou para nós. Nós temos a revelação que vem depois da letra. Cuidado. Pura hipocrisia. Isto é um conceito de seita e quer exclusividade de Deus. Deus é nosso, nós é dono de Deus, né? Seres finitos, mortais, humanos, terrenos, se acham dono do infinito. É muita coisa que nós aprendemos errados, né? Não é fácil tirar essa postura religiosa da nossa cabeça. Não é fácil, né? Formatado há anos, batendo a mesma coisa, cria-se uma cultura de anos, uma cultura religiosa. Não é fácil tirar isto da cabeça, né, de muitos. Agora nós temos que ter o rosto descoberto, às vezes com muitas dores, né? Temos que ter o rosto descoberto, claro. O problema é que as pessoas querem achar perfeição na igreja e não na vida dela. Às vezes a pessoa chega toda atrapalhada, doente, depressiva, sem conhecer o verdadeiro Deus, conhecer um conceito religioso, um Deus fraco, pobre. A pessoa chega dessa maneira, comendo farelo da televisão, né? Comendo os farelos da televisão e quer achar uma igreja perfeita. A igreja nunca será perfeita. Não? Filipenses 3,12 está escrito: não que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, estou caminhando, buscando aquilo para a qual fui chamado. Eu não sou perfeito, nem Paulo, não é? Pessoa, não que eu seja perfeito, mas eu estou buscando, né, aquilo que Deus me chamou. Ser, né, um exemplo como Cristo. A maneira de sermos melhores, Deus falou com Abraão. Nós estamos procurando uma maneira de sermos melhores, né? Abraão, o Senhor falou assim: anda na minha presença e ser perfeito. Você quer procurar uma maneira de ser melhor, de melhorar a sua vida, de ser mais próximo de Jesus? Anda na minha presença
e ser perfeito. Nós sempre temos que procurar o centro da vontade de Deus, né? Isso deve ser um alvo perseguido, lutado, estar mais perto de Deus através da sua palavra, da oração, da busca. Nunca teremos uma igreja 100% perfeita. Se te informar que tem uma, foge dela. Cuidado, somos a igreja perfeita, é mentira, é engano, é falsidade, é laço. Não existe igreja perfeita. Isto é que é a palavra do Senhor. O nosso problema é que se tiver 10% de problema em uma igreja, né, e 90% de problemas certos, né, tem 10% que são problemas da igreja. Isso não existe igreja que vai estar. E se tem 90% que é certo, que a igreja é boa ali, tem 90% de coisa boa na igreja. E é difícil, não? Mas, vamos lá. Aí as pessoas chegam e acham que está tudo errado, só por causa daqueles 10%. Eles exaltam 10% de erro, é? Escandaliza, divulga, e os 90% eles fingem que nem conhece. Hipócrita do diabo. É um hipócrita do caluniador. Uma igreja que tem uma porcentagem de assertividade muito grande e vai ter um erro. Isso é bíblico, é normal, né? Você pega as 7 cartas de Apocalipse, você vai ver sempre elogios para umas, mas defeitos, problemas. Vamos exaltar os problemas? Não é assim que devemos ser. As igrejas cristãs que têm a prática de Cristo e não cópia do ocultismo, porque algumas igrejas se diz cristãs, mas vivem copiando ocultismo, diabólicos, paganismos históricos, né? Isso não é igreja, é só placa. Isso é uma seita religiosa. Aí não é a nossa conversa, nós estamos falando desse tipo de coisa. Cuidado! A placa está balançando com os pecados líderes. Veja seus frutos. Nem seus filhos que o conhecem não acreditam no que eles falam. Mentira, pecaminosidade, vento do mundo, sujeira. Nós não vamos aqui especificar detalhadamente. Vamos cair no meio deles para o resgatar, fingido, né? Vai usar as festas mundanas para, vamos lá para o meio deles, vamos resgatar, nós vamos lá para evangelizar, não é? Fingidos, querem participar do banquete do Rei das Trevas e dão uma justificativa fajuta. A palavra dos diz que nós devemos fugir de toda aparência do mal. A ira de Deus. Deus está irado. Gênesis 32:10, Deus disse, deixa eu me corrigir aqui, Gênesis 32:10, deixa eu ver aqui no texto da Bíblia, porque é interessante, eu estou achando que esse texto não está em Gênesis 32:10, estou achando que esse texto está em Êxodo 32:10. Deixa eu ver aqui, que eu vou ler aqui para nós aqui.
Êxodo 32, 10. Então, deixa eu ler aqui. Êxodo 32, 10. Quando Deus fala aqui: deixa-me, portanto, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus falando com Moisés, né? Quando o povo estava se rebelando contra ele, na criação de bezerro de ouro, Deus se ira e disse assim: não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente, vou acabar com eles. É a ira de Deus, né? Judas 1,5, a palavra de Deus diz assim: Deus tirou do Egito um povo, depois destruiu os que não creram. Romanos 1,18, nos céus se manifestam a ira de Deus contra toda impiedade. No céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade. Hebreus 10, 31 diz: que coisa terrível é cair nas mãos de um Deus vivo. Deus está irado com os que recusam aceitá-lo como o princípio de todas as coisas. A placa será derrubada. O juízo vem aí, já está sendo executado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Isso não é revelação, tá? Um aviso aqui importante, que isso não é revelação. Viu, gente? É a Bíblia. Para não dizer que Deus me revelou nananina, não. Está escrito na Bíblia. E nós estamos vendo, né, os acontecimentos. Um povo que está aí migrando de placa em placa, né? Porque os seus líderes, muitas vezes irresponsáveis, leva o povo a uma situação de vai para um lado, vai para outro, e enche a igreja, de repente migra para outro, parecendo aves migratórias. Na época da reprodução vai para um lado, vai de um país para outro, depois volta. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque o juízo de Deus está sendo executado contra todos aqueles que, conhecendo Deus, não dão-lhe glória. Placas, cuidado, as placas onde você está bem firmado, placas da igreja, elas estão caindo. Deus tenha misericórdia de nós. A paz do Senhor.